4 Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação dinâmica para você em nome de Unimar, a Universidade de Marília. Inscrições abertas para mais um vestibular. É o seu futuro profissional. Você conferindo essas manchetes. 13º, Prefeitura atrasa pagamento para 440 funcionários do programa Saúde da Família. Comissionados da Prefeitura vão passar a receber, por último, rádios Clube AM e Itaipu FM poderão voltar ao ar. A decisão é da Justiça Federal. Com ressalva, Daniele Alonso e Candelária Beato não poderão estar mais na gerência. Ainda como destaque, a expectativa do comércio de Marília para o 13º. Dicas para você utilizar o dinheiro extra do 13º. Duplicação do trecho de Marília, da SP 333, como está a obra, quando estará concluída. Também qualificação para o mercado de trabalho. E no dia do síndico, é uma realidade, a figura do síndico profissional, devidamente qualificado para exercer a função. Cresce essa atividade no mercado de trabalho. E você que tem o seu veículo, IPVA estará mais barato em 2018. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Este dia 30 de novembro, dia do síndico, uma realidade no mercado de trabalho. Cresce a figura do síndico profissional, devidamente qualificado para exercer essa atividade. Afinal de contas, o número de condomínios não para de aumentar e é uma realidade também em Marília. Paciência, tolerância e espírito de grupo. Essas 3 coisas que um síndico precisa ter em qualquer condomínio. Então o síndico ele tem que ter preparo, ele tem que se preparar para aquela gestão, ele tem que fazer uma programação do que ele vai fazer, ele tem que ter um plano de trabalho. Se ele pega aquele condomínio, por exemplo, numa situação difícil financeiramente, ele tem que preparar um plano de contingência. Se ele pega aquele condomínio numa situação um pouco mais confortável, ele tem que ter um plano de ação a médio e a longo prazo. A gente costuma dizer que o condomínio hoje tem que ser gerido como uma empresa. Olha, na verdade, eu acho que existem diferentes perfis de síndico para diferentes perfis de condomínios, de empreendimentos. Então, a gente tem algumas características que o síndico deve ter em qualquer que seja o perfil do condomínio que ele cuide, como, por exemplo, ser uma pessoa conciliadora. O síndico tem que ser zeloso. O síndico é responsável, civil e criminalmente, pelo condomínio. O síndico precisa, para ser eficaz, estar sempre em contato com aquela comunidade e lembrando que ele é o representante, ele não é o dono do prédio. Você hoje tem inúmeros instrumentos de comunicação. Você tem as circulares, você tem a internet, sempre interessante o condomínio tem um site. Eu acho que o condomínio, o síndico, perdão, tem que se comunicar sempre com o condomínio. Eu gosto muito de jornal. Você que mora em condomínio, exija um síndico devidamente preparado. É o seu interesse e, é claro, para que você more com sua família com a devida qualidade de vida. 13º, começa o pagamento da primeira parcela do 13º, embora muitas empresas estejam com dificuldades econômicas para efetuar esse pagamento dentro da lei. E quem atrasar, paga multa. O INSS já está pagando a segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas. Aqui em Marília, uma preocupação. Prefeitura atrasou o pagamento do 13º para os 440 funcionários do programa Saúde da Família via maternidade gota de leite. Também ficou definido
comissionados, são cerca de 200 da Prefeitura de Marília, nesse mês de dezembro vão receber por último tanto o pagamento de novembro como também o 13º. Agora, começando o pagamento do pessoal da ativa da Prefeitura, 7 de dezembro. O pagamento dos aposentados, segundo a categoria, mais uma vez com atraso, e aí a Prefeitura gradativamente vai efetuando o pagamento do 13º. O que fazer com o dinheiro do 13º? A gente continua debatendo esse tema. Hoje o nosso convidado, o consultor econômico José Mário Rando. E o comércio de Marília, qual a expectativa do recebimento das contas, das dívidas e, é claro, para novas compras do comércio com o dinheiro do 13º. Estamos recebendo José Augusto Gomes, que é superintendente da Associação Comercial e Industrial de Marília. Primeiro, Rando, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal 4 Notícias. Na sua opinião, todas as empresas terão condições de pagar em dia o 13º? As empresas, de uma maneira geral, vêm sofrendo muita dificuldade nos últimos 2 anos, assim, brutais, né? Elas têm dificuldade de comercializar o produto. Quando comercializa, não tem conseguido lucratividade, porque para conseguir vender alguma coisa tem que ser em promoções em preços muito baixos. Então, os encargos são abusivos, né? Tanto da questão federal, tanto da questão trabalhista, os encargos são muito abusivos, e isso fez com que as empresas entrassem numa situação extremamente difícil, numa situação que vem se arrastando. Então, nem todas as empresas conseguiram pagar o 13º no dia de hoje. Agora, Rando, não tem que haver um planejamento empresarial com esta finalidade durante todo o ano, tanto do meio empresarial como do setor público, União, estados, municípios? Quem tem que começar dando o primeiro exemplo é a União, estados e municípios, sem dúvida alguma. Acontece que existe um planejamento das empresas, e é isso que a gente tenta fazer, para que não tenha dificuldade nesse pagamento. Acontece que foi tão difícil o mercado, que tornou-se meio inviável. Isso não quer dizer que a grande maioria não pagou. É claro que a grande maioria pagou, né, da iniciativa privada, porque a penalidade é pesada. Mas foi assim, a duras penas, e graças a ter um planejamento, graças a estar trabalhando em cima disso, e abrindo mão de pagar outras contas para pagar esta, porque essa é altamente penalizada, e o funcionário não tem nenhuma culpa do que está acontecendo no país, do problema político, do problema econômico, né? Então abriu-se mão de muita coisa para conseguir a grande maioria pagar esse 13º na data de hoje, porque é um salário extra, uma parte, 50% de um salário extra, que o funcionário está fora do orçamento dele, que serve para ele fazer uma série de outras coisas e vem complementar uma realidade dele. Lembrando que a segunda parcela tem que ser paga até 20 de dezembro pela lei. E agora, o trabalhador pergunta, o que fazer? Qual a melhor dica para a utilização desse dinheiro extra do 13º? Nós temos, como você falou, 2 parcelas. A primeira foi paga no dia de hoje, né? A grande maioria das empresas, a duras penas, pagaram, né? Quando você perguntou se 100% pagou, 100% não conseguiu pagar, mas a grande maioria, a duras penas, conseguiram pagar. Então tem a de hoje e tem a do dia 20 de dezembro. A grande sugestão com essa parcela de hoje é que coloque a sua vida em dia. Primeira coisa, né? Porque é um dinheiro extra que entra, não é o salário do mês. Então, a inadimplência no Brasil é altíssima, né? É muito alto. Então, primeira coisa, tente ficar numa situação de dívidas quitadas. Tente acertar, normalizar a sua situação econômica. Esse é o primeiro fato. Se sobrar alguma coisa, reserve para um período maior. As compras, os presentes, etc., normalmente são feitos com a segunda parcela. Então, hoje, a dica principal
é sair da inadimplência para quem tiver inadimplente. Quem não tiver inadimplente, poupe esse dinheiro, porque nós não sabemos qual que fica a expectativa do empresário, não é de crescimento. Nós não sabemos qual que fica a questão de emprego nos próximos períodos. Então a ideia assim, é poupar tudo e gastar aquilo que se precisa. É claro que a pessoa vai ter que comprar um presentinho no final de ano, vai agradar as pessoas da família, tal. Isso vai acontecer, né? Mas dentro de um planejamento muito bem feito, para que realmente isso não perdure a inadimplência das pessoas. No momento em que o comércio de Marília tem cerca de 16 milhões de reais a receber em compras em atraso nos últimos tempos, vamos saber a expectativa da Associação Comercial e Industrial de Marília para esse dinheiro do 13º. José Augusto Gomes é superintendente da Associação Comercial e Industrial de Marília. Guto, boa noite. Boa noite, José Henrique. Qual é a expectativa? Bom, a expectativa da nossa diretoria é que esse seja um momento extremamente positivo. Afinal de contas, com todas as dificuldades que o país está atravessando, é um recurso diferente que está entrando aí no mercado. Só para você ter uma ideia, a nossa região são cerca de 300 milhões de reais em todas as áreas. Esse recurso do 13º salário que será injetado na economia, bem como também a oportunidade para que os comerciantes renegociem dívidas com todos aqueles que estão inadimplentes. Como você bem colocou, são cerca de 16 milhões de reais a inadimplência do comércio computada nos últimos 5 anos e com esse valor que já extrapolou, porque afinal de contas nós iniciamos o ano com valor abaixo dos 15 milhões, já estamos nos 16 milhões de reais. A nossa expectativa é que com a passagem dessa primeira parcela, o pagamento dessa primeira parcela do 13º salário, essa inadimplência até o final de dezembro possa ter uma redução expressiva. Bem, é claro que o comércio vai também fazer a sua parte, procurar atrair o consumidor para melhorar o índice de vendas agora no período tradicional mais forte do comércio, que é o Natal, com o dinheiro do 13º. Comentando isso também, Guto. Exatamente, o comércio de Marília está preparado para receber todos os consumidores, principalmente da cidade e aqueles da região que sempre nos prestigiam também, sendo que nós temos horários especiais de funcionamento do comércio, a partir do dia 6 de dezembro até as 22 horas, no feriado do dia 8 de dezembro o comércio abre até as 17 horas, no dia 24 de dezembro, que é um domingo, o comércio também vai funcionar até as 17 horas, ou seja, cria um tempo maior para que os consumidores possam fazer suas compras de presentes de natais ou outros artigos que sejam necessários no seu dia a dia. Nós temos também uma campanha com sorteio de prêmios, sendo que no dia 27 de dezembro nós estaremos sorteando 3 carros 0 quilômetros aos consumidores que comprarem em nosso comércio. Cada R$50 tem direito a um cupom, então estaremos premiando a todos os consumidores e estaremos também, José Henrique, nesse período com Papais Noéis em todas as ruas do comércio, distribuindo balas, chocolates para as crianças que estiverem em nosso comércio, justamente para que crie o ambiente natalino e com isso, complementando o trabalho que o comerciante também vai fazer com a decoração de vitrines, com já a preparação que ele fez da equipe de vendas, já os produtos que já estão expostos em suas gôndolas, nós possamos ter um comércio, um Natal positivo para o nosso comércio, fazendo com que todos os comerciantes possam aí, ter recursos para honrar seus compromissos também. E é claro, procurando vencer esse ano dificílimo. Realmente foi um ano bastante complicado, não, Guto? Exatamente, o ano de 17, ele foi um ano bem complicado, mas se você fizer o comparativo com os anos anteriores, ele foi um ano extremamente positivo. É claro que nós estamos falando de bases de 2014 e 2015, que foram bases onde foi o pico da nossa crise econômica. Então, o que nós estamos enxergando é uma luz no fundo do túnel, que o comércio vai começar a se movimentar. É claro que Marília ela tem uma situação privilegiada em relação a outros municípios,
até porque nós temos as indústrias de alimentos, essas que são grandes geradoras de empregos, que têm contratos aí com mais de 80 países de exportação. Isso faz com que, com o momento econômico, o dólar em alta, essas indústrias estejam mantendo o preço lá fora, porém passaram a ter um lucro muito maior porque o dólar se valorizou mais. E o que se observa na cidade são as empresas aumentando seus parques fabris, no sentido aí de gerar mais empregos, mais desenvolvimento. Isso tudo é positivo para a nossa cidade e acreditamos que 18, com todas as dificuldades que teremos, a economia vai crescer e que o nosso comércio realmente vai se destacar. Daqui a pouco a gente volta, o calendário do comércio para o ano que vem. E a reforma previdenciária começa já a afetar até a Bolsa de Valores e a economia, essa instabilidade. Também daqui a pouco, entrevias da sequência às obras de duplicação do trecho urbano da SP 333. A gente volta já já.